E os mais velhos também, né? Que alguns jovens são com alguns mais velhos, para todos que aqui estão presentes. É um prazer tê-los com vocês. E nós, em primeiro lugar, agradecemos ao Senhor pela oportunidade da realização deste encontro. E neste segundo dia, também agradecemos a vocês pelo esforço, né? Muitos trabalham, estudam, e estar 18 horas e 10 minutos numa sexta-feira no trânsito de Manaus não é para qualquer um chegar em tempo. Então agradecemos a presença de vocês e vamos iniciar esse momento da mesa redonda. Nós teremos aqui presentes na mesa os pregadores, pastor João Paulo Tomás de Aquino, Jaime Marcelino de Jesus e o pastor Ian de Abreu. Então agradecemos pela participação deles e gostaríamos de trazer algumas regras e informações que são importantes para o conhecimento de todos. Nós tivemos algumas perguntas que foram elaboradas e colocadas na caixa de pergunta do Instagram. E gostaria de avisá-los, se você não vê a pergunta como você elaborou ou diferente, nós procuramos trazer. Tem perguntas semelhantes, então aglutinamos as perguntas ou adequamos com o tema para que possa ser feita. Nós teremos aqui, então, uma série de perguntas e cada pastor terá 2 minutos para responder a pergunta e o outro pastor, que ele pode ser voluntariamente ou indicado, pode complementar a pergunta também sobre o tema que está sendo discutido, né? Se não se voluntariar, eu indico a pessoa para... Ok. Não, ou sim. Outra informação que nós agora vamos iniciar, já visando a mesa redonda, ela tem um tema específico, que é o jovem e o seu viver criterioso. Isso está baseado em Tito, capítulo 2, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos. E no desenrolar da mesa redonda, nós vamos explorar mais, passo a passo, o que é ser este jovem que tem esse viver criterioso. Né? Espero que vocês sejam abençoados e tirem muitas dúvidas do que vamos discutir essa noite. Mas antes de tudo, eu gostaria de passar esse momento, a palavra ao pastor Jaime. Será uma pergunta diferenciada e o pastor Jaime já falou mais de uma vez nesse encontro ou em outros sobre este ponto, mas veio uma pergunta no Instagram que ela era exatamente assim: qual é o principal propósito do encontro da fé reformada para jovens e por que fé reformada? É uma pergunta que já surgiu algumas vezes. Inclusive, já foi rejeitado o encontro da fé reformada porque alguns não tinham compreensão disso. E antes de eu passar a palavra para o pastor Jaime, eu gostaria de lembrar um caso que aconteceu em Codajás. Um irmão ancião da igreja, e ele, quando soube que ia ter o encontro da fé reformada, ele não foi a favor de ter o encontro lá. Mas foi algo interessante que aconteceu. Todos os dias, ele não deixou de ir em nenhum encontro. Ele estava lá. Ele não concordava com o termo, a palavra, ele achou estranho, mas ele estava lá presente. No último dia, na porta, ele é bem lúcido. Ele chegou com o pastor Jaime Marcelino, deu a mão, ele disse: pastor Jaime, que venham outros encontros da fé reformada, porque aqui eu tenho ouvido a palavra de Deus. E agora o pastor Jaime vai definir, explicar bem sobre esta pergunta.
Boa tarde no Senhor Jesus, caros irmãos e irmãs. Tem alguns aí nesse auditório. Então, há duas perguntas. Qual é o propósito do Encontro da Fé Reformada e por que realizá-lo? Essas duas perguntas. Eu vou começar por trás, de trás para frente. Por que realizar o Encontro da Fé Reformada? Tudo começou, na verdade, sem que nós planejássemos. Então, a existência do Encontro da Fé Reformada não tem nada a ver com alguém que disse, vamos fazer assim. Foi algo que ocorreu, como muitos... Quanto tempo eu tenho para responder? 3 minutos. Engraçadinho você, 3 minutos. 25 anos para eu responder 2 perguntas, ele me dá 3 minutos, né? Tudo bem. Mas então, começou com uma ida minha, como muitos já sabem, a conferência da Fiel em São Paulo, em Águas de Lindóia, e lá eu fui para ouvir 2 pregadores, Michael Horton e Conrad Beuer, que estará aqui conosco em novembro. Eu fui para ouvir, eu fui enviado pelo Conselho da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. E chegando lá, eu fiquei admirado mesmo com aquele principal, ali, os 2 pregadores, mas especialmente o pastor Conrad Beuer. Então eu entrei em contato com ele e o convidei para 2 anos depois, porque pregador de fora, 2 anos depois ele via Manaus para estar como pregador no aniversário da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Mas, ao chegar em Manaus, eu comecei a pensar que era algo muito, muito grande para a igreja. Uma igreja pequena recebeu um pregador internacional, já tinha a fama de ser o Spurgeon da África, ele. E aí comecei a lidar com pessoas, colegas, pastores, tentando ver se a gente ampliava isso. Foi assim que deu início a esse trabalho. E então, conversando com o Solano, como é que a gente chama? Encontro da Fé Reformada. E foi o que aconteceu. Isso, 2 anos depois, foi em 1998, alguns de vocês não tinham nascido, então surgiu em 2000 o primeiro encontro. Mas, por que a gente fez? Eu não sei. Por quê? Aí a resposta, eu não sei, mas ao mesmo tempo é porque fomos impulsionados pela providência a fazer esse trabalho. Nunca imaginamos que 25 anos depois estaríamos realizando o 25º evento, ou seja, 25º Encontro da Fé Reformada. Mas para quê? Essa aí a gente já sabe. O Encontro da Fé Reformada, apesar disso, parece que tinha uma outra pergunta sobre fé, por que fé, tá? Por que fé reformada, que sempre foi isso. O meu querido pastor Caio Fábio, o pai, ele mesmo, apesar de apoiar, mas ele não aceitava a ideia de fé reformada. Fé não se reforma, ele dizia para mim. Fé não se reforma. E o que eu ia dizer para ele? Eu não tinha o que dizer para ele. Não devia dizer, embora não concordasse com ele, mas não devia dizer, porque ele era meu pastor. Vocês ouviram o que eu disse? Ouviram, jovens? Daí eu comecei a pensar nisso. Fé reformada. O que acontece? A Bíblia, ela, desde o Antigo Testamento e chegando ao Novo Testamento, ela fala de uma coisa interessante. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse o profeta. Já lá no Antigo Testamento, Deus não é uma pessoa que nós vamos conhecer da noite para o dia e pronto, chegamos ao limite. Não, porque a vida eterna é essa, que te conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a nossa fé precisa ser renovada
no sentido de fortalecida, no sentido de crescer. Não é isso que diz? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí está o porquê e para quê. Para que as pessoas ouçam o Evangelho, ouçam a exposição da palavra, daí que nós primamos pela exposição da palavra, a fim de que cada vez mais abracemos nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Desculpa eu ter passado o tempo. Ok. Então vamos agora para as perguntas exatamente em relação ao tema. Para explorar a temática, o jovem em seu viver criterioso, é necessário, baseado no texto de Timóteo, o que é esse viver criterioso deste jovem? E por que ele deve ter esse viver criterioso? Eu gostaria que o pastor João Paulo Tomás de Aquino respondesse. Eu peço que os pastores olhem para o tempo, assim, eu sei que é chato, mas é importante para que a gente possa desenvolver a nossa mesa redonda. Ótimo. Boa tarde, bom final de tarde a todos e uma ótima noite também a todos. Eu fui dar uma checadinha aqui agora, rápida, na palavra grega. E a palavra grega é uma palavra, ela até é engraçado porque eu tenho um amigo no seminário que tinha dado um apelido para o outro de Sifrônio. E Sifrônio é um nome que vem exatamente dessa palavra grega, Sifronel. E a palavra significa ser prudente, ser racional, usar o julgamento crítico, não no sentido de criticar tudo e todos, mas no sentido de avaliar todas as coisas, evidentemente para reter aquelas que são boas. Então, o chamado é um chamado para pensar. O jovem tem a tendência de fazer, o jovem tem a tendência de, às vezes, se deixar levar pelas emoções. O jovem tem a tendência de, por vezes, não pensar muito antes de tomar uma decisão, mas de agir por impulso. E esse chamado do texto é um chamado para, calma lá, pensa, pare, pense, considere, avalie. Será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o caminho que agrada o Senhor? Será que existem outras possibilidades? Existe algum outro caminho que agrada mais ainda ao Senhor? Então, o chamado é um chamado para não ser apressado. É um chamado para ser criterioso. O jovem e o seu viver criterioso, crítico no melhor sentido da expressão. Pastor Ian de Abreu, poderia comentar? Boa tarde. Bênção tudo que o pastor Paulo comentou, e não poderíamos deixar de acrescentar, e não é refazendo, mas acrescentando, é que o jovem criterioso é aquele que tem critérios, obviamente. E esses critérios precisam estar estabelecidos nas Escrituras. Quando nós vamos tomar decisões a respeito das coisas da nossa vida, não precisamos e não devemos tomá-las no calor da emoção. Precisamos julgar tudo pela lente das Escrituras. Teve um C ontem, que o pastor Paulo trouxe na sua plenária, não sei se você lembra, na aplicação, é o C da cosmovisão. E esse C da cosmovisão é muito importante, porque nós temos visto uma geração de jovens que a sua cosmovisão tem sido a cosmovisão mundana, a do mundo, e não a cristã. E o que é a cosmovisão? É a lente que nós usamos para interpretar o mundo. São os óculos que nós usamos para ler tudo ao nosso redor. E essa lente pela qual nós devemos interpretar o mundo, ela não pode ser fundamentada no mundo. Ela precisa ser fundamentada no Deus que criou o mundo. Porque o Deus que criou o mundo conhece o mundo que ele criou. E ainda que existem muitas coisas boas no aspecto da criação, existem muitas coisas mais no aspecto da queda. E só a lente da Escritura vai lhe fazer enxergar bem o quão prejudicial o aspecto da queda é, e por isso que nós precisamos julgar tudo, para no final reter aquilo que é bom. Então, um jovem criterioso é um jovem que tem critérios, esses critérios são bíblicos, baseados nas Escrituras, é a lente pela qual nós lemos
o mundo e mantemos puro o nosso caminho. Amém. Falando desse viver criterioso, tem um ditado popular que diz: ou você influencia ou você é influenciado. E isso é uma realidade. Muitos jovens, no contexto, quando entram nas universidades, a encharrada é grande e nem todos conseguem influenciar, mas são muitas vezes influenciados. E pastor Jaime Marcelino, como um jovem na prática, ele pode influenciar, ser esse sal, ser diferente nos ambientes onde os jovens estão inseridos, seja colégio, faculdade, como ele pode influenciar? Conhecendo a palavra do Senhor. Talvez vocês vão compreender bem o que eu vou dizer. Você vai a uma agência bancária e leva uma cédula. Lá o moço, normalmente o caixa, se ele desconfia de alguma coisa, ele coloca assim, levanta e dá uma olhada jogando luz naquela cédula para saber se ela é verdadeira ou falsa. O que é que nós devemos fazer uma vez que todo dia se fabricam cédulas falsas? É necessário que se conheça a verdadeira cédula e a palavra do Senhor. Então, usando a resposta dos colegas, o jovem criterioso deve ser alguém que pensa biblicamente e tudo que vem a ele leva para a Escritura, como nosso Senhor Jesus fez, respondendo até mesmo ao diabo: tudo isso te darei se prostrares diante de mim. Ele disse: porque ele disse, está escrito. Ele disse, está escrito também. Então, a resposta nossa, a nosso critério, deve ser baseada na palavra. Vocês entenderam a ideia de conhecer a cédula verdadeira? Tudo mais é falso. Uma certa ocasião eu dei aula de seitas. E eu cheguei à conclusão que, olha, é uma loucura ficar estudando seitas. Não, aprenda o que é a verdade da sua religião. Tudo que vier diferente, você tem essa verdade, você vai refutar. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Pastor João Paulo, poderia comentar? Eu quero... Aliás, você falou uma palavra que eu não conheço, encharrado. Mas vamos lá. Influenciado ou influenciador, né? Eu creio que nós sempre somos influenciados. Todo influenciador é influenciado. Está sendo e será influenciado. Talvez nós sejamos menos influenciadores, mas sempre seremos influenciados. Então é importante saber quem é que está influenciando. Que nós seremos amoldados, isso é fato. E seremos amoldados pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Isso, infelizmente, é uma realidade. E a maneira da gente desfazer os amassos que foram sendo feitos na nossa forma pelo mundo, pela carne, pelo diabo, é a palavra. Então, Paulo nos chama isso lá em Romanos 12, texto clássico, né? Para nós não nos deixarmos amoldar, para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Parece que o pressuposto ali de Paulo é que a gente vai ter áreas nas quais nós não pensamos biblicamente. E infelizmente isso é verdade, isso é sempre verdade. Há áreas da vida de cada um de nós que nós não pensamos biblicamente. E nós precisamos então lutar para estudar a palavra de Deus com profundidade, para então começarmos a pensar biblicamente naquelas várias áreas nas quais nós ainda não pensamos biblicamente. Obrigado, pastor.
Olhando esse aspecto agora da vida cristã e da santidade, como é que um jovem ele pode, então, desenvolver uma vida constante, consistente, de oração, de leitura, da leitura das Escrituras, em meio a uma rotina hoje que os jovens têm tão intensa de estudos, trabalhos, vestibular, e pouco tempo ele tem, olhando esse aspecto nos dias atuais, possivelmente para o Senhor. Como ele pode intensificar, como ele pode, então, desenvolver uma vida realmente focada no Senhor nos dias de hoje? Peço que o pastor Ian possa responder essa pergunta. O Senhor, ele pede santidade de nós. É uma ordem, é um mandamento. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. E haveremos de concordar que o Senhor não pediria de nós algo que nós não poderíamos cumprir, fazer. Nós que pertencemos a Ele. Então, às vezes, nós damos muitas desculpas de que nós não temos tempo para as coisas do Senhor. Mas é importante que nós saibamos que isso são desculpas que nós damos. O Senhor nos dará, por sua providência, tempo de qualidade, tempo com profundidade para buscarmos, para desejarmos mais a Ele. Então, a primeira coisa é você admitir que, se você não tem tido um relacionamento profundo com Deus, isso pode ser, muito em partes, uma desculpa sua, em que você tem colocado outras coisas como prioridade, o Senhor não tem sido a sua prioridade. Admita isso, é um bom começo. E, admitindo isso, saiba que não é fácil a vida cristã. As pessoas, às vezes, pintam a vida cristã para os jovens como uma vida romântica, mas não é. Exige esforço. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de algo que exige de nós uma disciplina, é o óbvio. Então, é algo que precisa ser aplicado com constância e repetidas vezes. E como que nós mantemos um caminho santo? Observando a palavra de Deus, vai dizer o salmista. Como o jovem pode manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. São os meios de graça. E eu cito aqui os 3 principais, para que você não negligencie esses meios na sua vida. A leitura da palavra, uma vida de oração e a comunhão com o povo de Deus na igreja. Não abandone essas 3 coisas, a sua fé esfriará sem elas. Pastor Jaime Marcelino, por favor. O que é que o senhor quer que eu faça? Eu gostaria de mexer um pouquinho aqui, não sei com quem, mas a ideia que ele trouxe, quem não influencia será influenciado, e o meu nobre colega disse que todos nós somos influenciados. É verdade, mas nós somos chamados para sermos influenciados pela palavra. E isso vai fazer com que aqueles que querem nos influenciar negativamente sejam descartados, ou seja, as ideias sejam descartadas, porque não é para descartar pessoas, necessariamente. E com isso eu trago um exemplo muito interessante, vejo como muito interessante. Josué, em certo sentido, era jovem quando ele assumiu a liderança de Israel. Mas, dentre as coisas que o Senhor falou para Josué, ele disse assim: não cesses de falar deste livro da lei. É como se o Senhor estivesse dizendo: influencie as pessoas com as quais você vai lidar. Mas ele continuou, o Senhor: antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Influenciado pela palavra, Josué vivencia essa palavra e faz com que as pessoas sejam encorajadas também, com a mesma palavra, a viverem em santidade, como foi dito. E se vocês olharem a história de Josué, é impressionante como Josué pôde, quase no fim da sua vida, dizer:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre a vida de santidade, eu gostaria de dar a sugestão, infelizmente não muito comum no meio presbiteriano, do jejum. Jejum é uma disciplina espiritual muito importante, uma disciplina espiritual bíblica. Jesus Cristo jejuava e nós, às vezes, minimizamos a força dessa disciplina espiritual. Então eu gostaria muito de recomendar, se você está com dificuldade na sua vida espiritual, está com alguma dificuldade de buscar o Senhor Deus, está se sentindo desconectado do Senhor Deus, eu gostaria realmente de te recomendar o jejum. A maneira que eu normalmente recomendo é que você comece às 18 horas de um dia e termine nas 18 horas do dia seguinte. Por que desse jeito? Porque esse era o jeito da época da Bíblia. Era assim que eles contavam o dia e é assim que eles faziam os seus jejuns, começando às 18 horas de um dia, terminando às 18 horas do dia seguinte. Até porque se você acordar de manhã e ficar o dia inteiro sem comer e dormir, então você vai ficar mais de 24 horas de jejum. E a proposta é, a priori, 24 horas. Não que depois você não possa aumentar. Os primeiros dias vai doer tua cabeça, às vezes vai soltar teu intestino. Aquilo que você tem de dor normal, normalmente vai maximizar. Mas depois você vai acostumando. O Senhor se manifesta de maneira especial quando nós fazemos essa declaração de amor para Ele. O Senhor é mais importante para mim do que comida. Então eu vou passar o dia sem comer, para eu ter mais tempo de me relacionar com o Senhor. E a segunda, mais rapidinha, oração do Pai Nosso. A gente às vezes despreza a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração perfeita criada pelo nosso Salvador. E é importante que de vez em quando você a ore de maneira bem pausada e bem consciente, prestando atenção em cada pedido, em cada coisa que você está falando. Essa oração é uma oração que também pode ajudar bastante na nossa vida cristã. Ok. D.C. Wyle fala que não podemos falar sobre santidade sem tratar do pecado. E olhando esse aspecto na vida dos jovens, como podemos considerar um jovem que está lutando contra certo pecado e caindo rotineiramente neste pecado? O que você diria, um dos pastores que vão responder, diria a esse jovem como ele deve enfrentar isso e como ele pode ter sucesso sobre esse pecado segundo a palavra do Senhor? Peço que o pastor Ian Abreu possa falar sobre isso. É verdade que nós precisamos conhecer o nosso pecado conforme as Escrituras o descrevem, a sua horrendidade, a sua feiura, para que nós venhamos a entender quão ofensivos nós somos contra o Deus Santo. Mas também é verdade que à medida em que nós compreendemos melhor a santidade de Deus, nós vamos ver também melhor a feiura do nosso pecado. Às vezes nós tendemos a diminuir o nosso pecado porque não entendemos, primariamente, que ele é contra um Deus santíssimo. Se nós entendêssemos contra quem os nossos pecados são, primeiramente, ofensivos, nós teremos uma noção mais profunda da calamidade do nosso pecado. Uma maneira pela qual nós podemos andar em santidade e vencer os nossos pecados é não abandonando a vida de comunhão na igreja. Parece que a mutualidade, a vida cristã mútua com cristãos que estão lutando contra o pecado também é o melhor remédio contra o pecado. Porque nós teremos irmãos que nos lembrarão as Escrituras nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dificuldade. Irmãos com quem nós poderemos confessar e eles nos ajudarão em oração e por meio disso nós seremos, se Deus assim quiser, curados. Fica aqui o texto que nós carregamos no nosso coração lá na igreja e encorajamos muito a juventude. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de serem curados. A fim
de serem curados. Às vezes nós escondemos o nosso pecado e isso torna tudo pior. E é bom lembrar que o que Deus requer de nós é confissão. Fica até o encorajamento do próprio livro de João, em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pastor Jaime Marcelino, por gentileza. De novo, a Escritura é fundamental para isso. Eu falo por mim mesmo, não é fácil. Eu estou em cima da pergunta dele. Alguém tem um pecado no qual sempre está recorrendo, sempre está caindo. Precisa de ajuda, como o pastor mencionou. Eu volto a dizer, não é fácil. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que enfrentaram pecados e precisaram de ter pessoas que ajudassem-nas. Eu cito aqui Davi. Vocês sabem que o arrependimento é fruto da bondade do Senhor. E isso me apavora. Por quê? Porque se Deus não agir para derramar luz sobre as minhas trevas, as nossas trevas, nós não vamos ver o pecado como ele é, a feiura, a hediondez dele, não vamos ver a Deus como santo, como ele é, e vamos até ter prazer no pecado. E me assusta também ouvir o salmista dizer, Senhor, ele diz assim que entreguei-os à teimosia do seu coração. Então, o apelo que eu faço é, se você pode ajudar alguém que está com dificuldade e sendo repetitivo nisso, faça como Natan fez com Davi. Mas é incrível que lá no segundo livro de Samuel, diz assim, enviou o Senhor Natan a Davi. Se o Senhor não tivesse enviado Natan a Davi, Davi jamais podia dizer, pequei contra o Senhor. Então, lançar luz sobre as trevas daquele que está passando por dificuldade é tarefa de cada um de nós, é fundamental para todos nós. E devemos ter cuidado, mesmo diante da indicação do pastor bíblica, confessar os vossos pecados uns aos outros para não serem perdoados. Atenção! Vai confessar para quem? Cuidado, porque você pode estar confessando, não estou contando o senhor, que é bíblico, você pode estar confessando para a pessoa mais errada possível. E ao invés de lhe ajudar, vocês dois vão afundar. Porque é difícil dizer como Natan, você é o homem. Você é o homem. Você é o pecador. Você pecou. É difícil. Daí que, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Não é que não estou contra ele, não. Ele falou a Bíblia, mas a gente tem que ter cuidado, porque senão o jovem pode cair no erro de Roboão, que desprezou o conselho dos mais velhos e procurou seus colegas. E o que seus colegas disseram? Rapaz, pesa a mão sobre Jeroboão, se o seu pai tratou ele com dureza, trate-o muito pior. E daí desgraçou tudo, e nós temos aí o episódio do racha das 12 tribos de Israel. Tá bom? Olha, eu não estou sendo contra ele não, tá, irmãos? Por favor, vocês entenderam isso? Por favor, você não devia nem ter me perguntado, porque eu não precisa dizer. Pastor João Paulo, qual conselho o senhor daria para um jovem que ele está desejoso pelo episcopado de entrar no ministério pastoral? Alguém que deseja ser um pastor ou ser um presbítero deseja uma coisa maravilhosa, deseja uma excelente coisa. Então, conselho número 1, vá buscar o seu pastor e converse com ele. Aproxime-se do seu pastor, peça para ele, diga a ele, pastor, eu tenho
Eu tenho sentido essa vontade. Eu acho que Deus quer que eu vá para o ministério pastoral, porque eu estou sentindo isso no meu coração. O senhor poderia, de alguma forma, me ajudar? O senhor poderia me levar de vez em quando para fazer uma visita com o senhor? Quando for adequado, o senhor poderia me falar um pouco sobre como que o senhor prepara sermão? O senhor poderia me contar um pouco sobre o seu dia a dia, sobre quais são as coisas mais alegres da tua vida como pastor? Quais são as coisas mais tristes e mais duras da sua vida como pastor? Então, certamente, eu acho que a primeira pessoa a recorrer nesse afã do desejo de ser pastor é recorrer ao seu pastor, àquele que é responsável pela tua vida espiritual. É claro que eu estou pressupondo que você já conversou com o Senhor Deus a respeito disso. Estou pressupondo que você já foi à palavra de Deus e já está estudando quais são os requisitos que Deus tem para alguém que deseja ser pastor ou que deseja ser um presbítero na igreja do Senhor Jesus. Então estude o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E certamente busque o seu pastor, aproxime-se dele e tente aprender com ele o que é ser pastor. Se você me responder assim, pastor, eu não confio no meu pastor não, eu não sei se ele é a melhor pessoa. Então, ou você está numa situação muito ruim, porque você não está confiando em quem Deus colocou para cuidar da tua alma, e isso é péssimo. Você deveria confiar na pessoa que Deus colocou para cuidar da sua alma. Agora, se o seu pastor realmente não é um homem bíblico, então você está na igreja errada. Se você não confia no seu pastor porque ele não conhece das Escrituras e ele não é um homem bíblico, aí você precisa pensar mais seriamente a respeito disso. Algum dos pastores gostaria de comentar? Algum dos pastores? Eu quero. Minha matéria, né? Interessante. Se alguém deseja o episcopado, que o pastor já disse muito bem, ser presbítero, ser pastor, ser um ancião, dependendo da denominação, é bom ter esse desejo, mas cuidado. Qual é o cuidado? Você sabe que tem gente que pede para cantar, né? Aí vem um camaré ruim demais. E ele chega para o moço e diz, olha, eu queria cantar, fazer um solo. Não faça isso não, faça solo no seu banheiro, irmão. É o melhor negócio que tem. Então, é importante pensar o seguinte. Primeiro, é algo excelente? É excelente. É fácil? Não. Tem uma pessoa aqui, que é seminarista, não vou dizer o nome dela, que eu já fiz mais de uma dezena de vezes uma pergunta para ela. Você tem certeza que você quer ser pastor? Até hoje ela diz, sim, eu quero ser pastor. Até hoje estou preocupado também, né? Mas é assim mesmo. Eu digo para vocês, se eu soubesse que era assim, eu acho que eu ia fugir que nem Moisés para o deserto. Então, tomando por aqui base o que o pastor, nosso querido pastor João Paulo falou, que é fundamental você buscar o seu pastor, tem algo que eu gostaria de salientar. Irmãos, se você não evangeliza, se você não tem desejo de ver pessoas se convertendo, se você não se alegra no dia que vai a batismo na sua igreja, se você não se alegra com as pessoas quando elas demonstram ter tido uma transformação na vida, esqueça essa ideia de pastorado. Não vá. Porque se um pastor que não é evangelista, ele não devia ser pastor. Não faz sentido. Faz? Faz, irmãos? Está fraco demais, pastor. Olha, os que querem não ficar calados, é melhor desistir também. Mas isso é fato. Você tem que arder, você tem que desejar ver pessoas se convertendo. Tem muita coisa, mas se alguém quiser, tem ali o capelão de um seminário que está por aqui, eu não vou dizer o nome do seminário, não.
ele vai dizer uma possibilidade, outra possibilidade é você entrar no seminário, se você... outra coisa, se você é casado, se você ama sua esposa, ele ama e quer amar mais e mais e mais, opa, está no bom caminho. Agora você vai dizer assim, meu filho, o que você quer fazer no seminário? Desista. Ela está dizendo, olha, não é praia para você não, desculpem, viu? Senhor, eu sei que é chato, mas vamos... Não foi só o Senhor não, tá, pastor? O tempo, porque a gente já está finalizando e agora a gente tem uma pergunta e eu vou contextualizar. O que acontece? A gente percebe, não só entre a juventude, mas na juventude, que há uma negligência muito grande nos dias de hoje com o dia do Senhor. Qualquer desculpa temos para não estarmos na casa do Senhor. Alguns vão pular no rio, na Ponta Negra, sábado de noite. Aí ele está muito cansado, não vou para a igreja. E eu gostaria de começar que o pastor Jaime Marcelino falasse sobre esse tema respondendo. Nós, como jovens, que estamos preocupados com o futuro, como devemos olhar observando o dia em que temos como o dia do Senhor para o adorá-lo? Irmãos, irmãs, primeiro, se nós no sábado não pensarmos assim, amanhã é dia do Senhor. Se são casados, filhos, vamos ouvir uma voz, aquela voz que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está alguma coisa errada. Por que isso é sério? Porque quem é que vai viver eternamente na casa do Senhor? E quem é a casa do Senhor? Somos nós que cremos. Somente os que amaram o Senhor. Esse amor ao Senhor faz com que nós priorizemos esse dia. E nós estamos vivendo dias dificílimos, porque a fábrica de entretenimento ela é muito grande, ela produz bastante e a diversidade é enorme para nos tragar. Então não há negócio. E digo mais, aqui eu vou aproveitar, você disse que para olhar para ali, não foi? Tá. E digo mais, olha, essa história de dizer assim, não, eu vou fazer prova na segunda-feira, então eu vou estudar no domingo, isso é conversa. Eu estudei, me ralei estudando, mas não tinha como eu estudar no dia do Senhor. Podia ter prova no dia seguinte, mas eu não estudava no dia do Senhor. Por que eu não estudava no dia do Senhor? Que dia é o domingo, irmãos? Peraí, que dia é? Pronto, não é meu dia. Eu não tenho que buscar meus próprios interesses, mas é os interesses do Senhor. E o interessante é que como disse um dos puritanos, é o dia, a feira da alma, né? É o dia que nós vamos nos deleitar com o Senhor. E outra coisa, se você escolher ir para uma praia, que tem praia aqui também, ir para o cinema, ir para onde você, e não tiver o gostinho que Davi diz ter no Salmo 16, está difícil. Eis os santos que há na terra. São eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quando você não vai à igreja, que fica o banco vazio, puxa, você entristece pessoas, além de dar problema na sua própria casa, para a sua própria pessoa, etc, etc. Poxa, Pastor Ian, por favor. O dia do Senhor, ele é um dia que você deve usar para 3 coisas apenas: descanso, misericórdia e culto. Não é um dia para olharmos para a nossa própria agenda e nos centralizarmos, como disse o pastor Jaime. É o dia do Senhor e é o dia de priorizarmos as coisas do Senhor. Hebreus 10, 24, 25, os irmãos devem saber bem esse texto de cor, tem uma exortação a nós. E diz, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Ainda mais que os últimos dias se aproximam.
Pelo contrário, devemos exortar ou animar uns aos outros. É no domingo, no dia da santa convocação do Senhor, que nós nos animamos mutuamente. E quando você se ausenta, você tanto se priva de ser exortado e animado por alguém, quanto a sua vida não serve também para exortar e animar outro. O culto, ele de fato é para o Senhor, mas ele é para o Senhor na coletividade, no exercício da nossa irmandade. Por isso que nós não devemos negligenciar o aspecto de que quando nós faltamos, nós também estamos privando o nosso irmão da comunhão conosco. É algo que é caro de se entender. As pessoas não entendem isso, é triste. A juventude muito mais, mas você está sendo exortado a isso. Que o Senhor, com o seu Espírito Santo, lhe dê essa compreensão sincera. Bom, eu gostaria de compartilhar um salmo, eu acredito que dê tempo. E você pode olhar comigo, por gentileza? O Salmo 133. Será que ele é verdade na sua vida? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a sua bênção na comunhão. É verdade quando nós dissemos que você perdeu a bênção quando você deixou de estar congregando com seu irmão. Pastor João Paulo, qual deve ser a prioridade do jovem cristão diante de tantas escolhas e pressões em sua juventude? Carreira profissional, casamento, igreja, crescimento espiritual, família. Como eu devo escalar essas prioridades e como eu devo viver criteriosamente? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se Deus estiver no lugar que é o lugar de Deus, se Ele for o Senhor, se com a tua boca você confessar Deus como seu Senhor, como dono da tua vida. Senhor na Bíblia muitas vezes implica no fato de que nós somos os escravos. Nem sempre, mas muitas vezes. Essa é uma das metáforas mais importantes da Bíblia. A gente canta muito, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas a Bíblia fala 2 ou 3 vezes sobre alguém sendo amigo de Deus. E a Bíblia fala centenas de vezes sobre nós como escravos de Deus. Então a gente deveria resgatar e usar mais a metáfora da escravidão. Nós somos escravos do Senhor. E um escravo não tem agenda própria. O escravo não tem a sua própria lista de prioridades. O escravo faz o que o Senhor manda. A prioridade do escravo é agradar o seu Senhor. E assim é o Senhor quem vai determinar o que devemos fazer, como devemos fazer, quanto devemos fazer. Assim, qual é a prioridade do jovem? Tem que ser o Senhor. Tem que ser uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de fé, uma vida de conhecimento das Escrituras, uma vida com as disciplinas cristãs, e o resto vai se encaixar nos seus devidos lugares. Ok. Vamos para a parte final agora. Provérbios 20, 29 diz: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. Gostaria que os pastores deixassem para os jovens uma reflexão final, tendo 2 minutos cada um de vocês, sobre o jovem e o seu futuro. Como jovem, um conselho para eles, para pensarem isso. Esse momento, como a própria Bíblia, a própria Escritura diz, para os jovens, ela diz: alegra-te, jovem, recrie teu coração nos dias da tua mocidade. Mas ela também diz que de tudo isso Deus te pedirá conta. Por isso, remove da tua carne a dor. Então, peço que, começando pelo pastor Ian Abreu, feche deixando um conselho sobre essa temática, o jovem e o seu futuro. Bom,
não desperdice a sua vida. Não espere olhar já na sua velhice para trás e dizer: eu me arrependo de não ter feito o que eu deveria ter feito. E nesse exato momento da sua vida, que você considere que a melhor coisa que você pode fazer com o seu tempo é entregar ao Senhor. Dedicar com inteireza a sua vida a Deus é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. Todos os trabalhos podem ser vão. Algumas coisas não trarão recompensa. Há muita injustiça debaixo do sol. Mas as coisas que são feitas no Senhor e para o Senhor, essas nunca se perdem. Então, se há um conselho que você possa levar para o seu coração, não se aparta das Escrituras, não se aparte das Escrituras. Não se aparte dos conselhos santos do Senhor. Mantenha a Bíblia diante dos seus olhos. Cultive uma vida de piedade, de oração. Não negligencie a comunhão dos santos. Sobre tudo isso, considere o Senhor como a prioridade máxima da sua vida, porque de fato é. Considere o Senhor aquele Senhor cujo você é o escravo e que toda a sua vida depende única e exclusivamente dele. E não se envergonhe do Evangelho. Não tema que as pessoas saibam a quem você pertence e para quem você vive. Que todos saibam que você pertence e vive para o Senhor. Minha dica, para deixar o reverendo Jaime por último, que ele tem mais cansa, leia. Leia, 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 leia muito. Compre livros aqui na nossa livraria e leia. Compre livros no Kindle e leia. Compre livros antigos, livros clássicos, grandes clássicos cristãos e leia. Leia uma variedade. Leia livros de ficção cristã, leia aventuras cristãs, leia biografias, leia livros sobre a história de missionários, leia teologias, leia livros mais densos, leia livros devocionais mais levinhos, leia livros curtinhos, leia livros enormes, mas leia, aprenda a amar a leitura. Infelizmente, o nosso país não valoriza a leitura. Infelizmente, o brasileiro lê em média muito menos do que as culturas mais avançadas do mundo. Então, seja você a pessoa diferente, a pessoa que lê, a pessoa que ama, a pessoa que consegue ler um livro e compreender o livro. Tem um monte de gente que lê e não compreende. Quanto mais você ler, melhor você vai ficar em leitura, você vai se tornar um leitor melhor. E isso é fundamental em relação à tua vida com Deus por causa da palavra. Então essa é a dica. Leia e leia muito. Eu fiz uma música para o meu neto. Você vai fazer também. Ele é Tiago Marcelino. E uma das estrofes, na final, ele disse assim: Tiago Marcelino, netinho precioso, olha que mamãe e papai amam você. Aí vem assim: saiba de uma coisa que é fundamental, amar a Jesus traz salvação real. Amar a Jesus traz salvação real. Leiam, ouçam, porque é uma maneira de se ler, ouvir, mas sempre procurem chegar a Ele. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Jovens, eu gostaria muito que eu tivesse aprendido melhor. Mas vocês têm oportunidade. A pessoa que Deus ama é a pessoa que ama Jesus. A pessoa que o Senhor honra é a pessoa que honra a Jesus. A pessoa que o Senhor, o Pai, diz: eis-me aqui. Vocês ouviram o que eu disse? Deus diz: eis-me aqui. É a pessoa que se dobra diante do Senhor Jesus. Sempre que nossas orações são ouvidas, é porque Deus disse: eis-me aqui. Que Deus é esse? E o que eu estou falando, eu estou me lembrando de Isaías. Isaías 58. Quando diz que se nós fizermos certas coisas, o jejum que agrada a Deus, etc., ele diz assim: eu farei vocês um jardim. E você vai dizer coisas, eu vou dizer: eis-me aqui. Se quiser, eu dou a letra do Tiago Marcelino, tá? Netinho precioso. Netinho precioso. Ama a Jesus, traz salvação real. Você pode amar como... já acabou o meu tempo. Já, desculpa. Muito obrigado, pastores, pastor João Paulo, Jaime Marcelino, pastor Ian de Abreu, a todos os que estão aqui presentes. E terminamos lembrando um texto que foi dito para um jovem: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Assim oremos ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai que está nos céus, nós te damos graça por este momento de reflexões sobre o jovem e o seu viver criterioso. Ajuda-nos, Senhor, seja qual idade dos que aqui estejam presentes, mas que eles considerem que amar a Jesus traz salvação real. E em nome dele, em nome de Jesus que pedimos. Amém.